Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com nossas lições. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre a obra da salvação. Você que ainda não é inscrito neste canal, peço que você se inscreva aqui embaixo, toque também no sininho para que você possa estar recebendo as notificações do nosso canal. Muito obrigado. Muito bem, a lição desta semana, a lição de número 4, nós vamos falar sobre o tema salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Texto áureo: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. A verdade prática: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Muito bem, hoje então estaremos falando sobre a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. A introdução da nossa revista, você pode estar acompanhando, fala o seguinte, eu vou ler apenas um pedaço. A salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Meu amado irmão, você que é professor, você que é aluno, você que é um amante da palavra de Deus, eis uma grande verdade, que a salvação é obra do imenso amor de Deus. Quando lemos o texto áureo da Bíblia, lá em João, no Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu João capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela partiu de onde? Partiu do coração de Deus, do coração do nosso amado Criador, porque não deixou o homem à mercê do pecado quando o homem transgrediu a lei de Deus lá no Éden. Deus não abandonou a própria sorte, porém Deus proveu uma forma de salvação, proveu para ele um meio de escape, que é por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós vamos falar no primeiro tópico sobre o maravilhoso amor de Deus. E falaremos aqui que Deus é amor. Veja bem, se é difícil mencionar o amor da mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a este amor. Vocês conhecem muito bem a história do profeta Oséias, quando Deus disse para ele: olha, vai e case com uma mulher de prostituições, com uma prostituta, a mulher chamada Gomer. Então o que a gente vai entender é que uma das lições que Deus vai dar para o povo de Israel é exatamente isto, que o amor de Deus, ele é profundo e ele vai além do nosso pensamento. Neste texto de Oséias, por exemplo, há quem diga: mas como que pode um homem de Deus, um profeta, um homem de Deus, se casar com uma prostituta? É claro que precisamos estudar de forma mais minuciosa o livro do profeta Oséias. Mas o interessante é que ali Deus está dando uma lição para o seu povo Israel sobre o amor dele para com Israel. E da mesma forma, como era Israel para com Deus. Israel se tornava ou tratava Deus de forma indiferente. Ainda que Deus o amasse, ainda que Deus fosse misericordioso, mas Israel sempre andava indiferente para com o Senhor. E nos dias de hoje, da mesma forma, o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, para salvar a humanidade. Jesus veio a este mundo, evangelizou, e como ele foi tratado pelos judeus? Ele foi tratado de uma forma indiferente. Ao passo que
Num determinado momento, o povo todo aclamava Jesus como rei, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, aquelas próprias bocas que glorificavam a Deus pediam para crucificar o Filho de Deus. E às vezes, muitas das vezes, a humanidade tem agido assim. Inclusive, até muitas pessoas que se dizem cristãs. No momento que estão na casa de Deus, que estão na igreja, cantando, pregando, fazendo a obra, depois estão tratando Deus de forma indiferente. E ainda assim, Deus não deixa de amar o homem. Este é o maior amor porque Deus ele é a fonte de amor. Veja bem, o amor ele não é um atributo divino, assim como os demais, que eles são próprios por ser Deus. Pois o amor é a própria natureza e essência de Deus. Sua principal característica é simplesmente ser amor e criar, manter e gerir todas as coisas sob essa essência. Deus não precisa esforçar-se para amar, pois nele não se manifestam o ódio nem a raiva como nos seres humanos. Esta é um grande diferencial do amor de Deus. Deus não precisa se esforçar para amar ninguém. Como o homem, por exemplo. O Senhor ele nos ordenou que deveríamos e que devemos amar o próximo. Ou seja, se Deus ordenou, devemos fazer. Porque muitas das vezes o homem, por si mesmo, ele não é capaz. Vejamos hoje como anda hoje o mundo. É um desamor tão grande, a violência, pessoas se matando por pouca coisa. Vemos pessoas abandonando a Cristo por causa das coisas deste mundo, ou seja, não demonstram um amor verdadeiro. E ainda assim Deus é misericordioso, Deus ama o pecador, Deus ama a pessoa, mesmo quando a pessoa ofende a Deus, quando a pessoa vacila. Deus ainda ama o pecador, Deus sempre tem algo a apresentar, uma nova chance para o homem. Então, meus amados, Deus ele não precisa, ele é amor. Ele não precisa de nenhum outro artefato para amar o ser humano. Ele é a fonte inesgotável de amor. Deus não sente raiva. Deus é incapaz de sentir raiva. Deus ele é um Deus bom, Deus maravilhoso. E Ele nos ensinou que devemos amar. Continuando, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar. Assim, a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando Ele entregou vicariamente o seu amado Filho Jesus Cristo. Então, repetindo, olha só, nós somos apenas dotados por Ele com capacidade de amar. Ou seja, sendo o Pai a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos dotados por Ele com a capacidade de amar. Por que nós temos capacidade de amar? Porque Deus é amor. Nós somos semelhança de Deus, somos feituras de Deus e temos sim capacidade de amar. Mas para isso é preciso ter o amor de Deus no coração, cultivar este amor para podermos demonstrar isto na prática. E Deus demonstrou todo o seu amor na prática ao enviar Jesus Cristo para nos salvar. Quem é que poderia fazer isso? Uma humanidade em caos, em pecado. E o Senhor, Ele abre mão do seu amado Filho, envia a este mundo para que sofresse por nossa causa. Isto sim é uma demonstração de amor. Um amor que não pode se conter. O amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Olha que coisa interessante que o autor colocou aqui. O amor de Deus pela humanidade é incondicional. Ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. As Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor. Então o amor de Deus é um amor que não pode se conter. Você e eu, nós não podemos aumentar o amor de Deus, nem tampouco diminuir. Porque Deus ele é uma fonte inesgotável de amor. E a demonstração de amor, do amor de Deus para conosco, está no ato dele se revelar para nós. Outrora, andávamos no pecado, andávamos na idolatria, numa escuridão, num amor próprio, egoístas, prepotentes, arrogantes,
Vivíamos como se não precisássemos de nada, assim como homens hoje vivem como se não precisassem de Deus, como se Deus não existisse. E ainda assim, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional, Ele ama a todos. O que Ele quer é que a pessoa se chegue a Ele, que a pessoa dê uma oportunidade. E a demonstração desse amor de Deus para conosco está neste ato dele se revelar para nós. Você já imaginou que tu estavas no mundo de pecado, na escuridão, cego para as coisas de Deus? Mas um dia você ouviu a palavra, ou pela TV, ou por um folheto que alguém entregou, ou alguém que lhe pregou na rua, em algum local, em algum lugar, no trabalho, na escola, e você ainda que endureceu o coração no começo, mas depois foi se abrindo, o coração foi amolecendo. O que é isto? É a luz do Senhor que refletiu na sua vida e foi derretendo o seu coração, e o Senhor então se revelou para ti, se revelou para mim. Esta é uma verdadeira demonstração de amor. Porque muitas pessoas hoje ainda vivem cegas no pecado, ainda vivem afastadas de Deus, porque não receberam esta revelação. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes. Devemos agradecer a Deus todos os dias, porque o Senhor se revelou para nós. Olha que maravilha! A certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam em trocas. Por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecados, Ele vira as costas para nós, como fazem as pessoas as quais frustramos com as nossas ações. Está aí um outro ponto muito importante que precisamos compreender. As relações humanas, infelizmente, implicam em trocas. Os homens, por exemplo, muitas das vezes, fazem alguma coisa para o outro sempre pensando em levar vantagem, sempre em trocas. Hoje, infelizmente, o cristianismo é uma pena. A gente está vendo que muitas pessoas estão banalizando o cristianismo, fazendo comércio das coisas de Deus, da palavra, das músicas que são cantadas em igrejas. Homens que não pregam ou não cantam se não levar vantagem de alguma forma, como se o evangelho do Senhor fosse comércio. E isto é um grande pecado, porque o que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão, como eles estão demonstrando lá fora que o evangelho é? Porque hoje em dia ser gospel, é o nome que eles usam, está na moda. Ser crente hoje está na moda. A questão não é ser crente, a questão não é ser gospel, a questão é ser diferente, é ser um cristão autêntico, é parecer com Cristo, é fazer a obra de Cristo, é andar como Cristo andou, é pregar o que Cristo pregou, é sentir o que Cristo sentiu, a dor do outro, ter compaixão uns pelos outros. Então veja que as relações humanas hoje, a demanda o homem vive à base de troca. Se não levar vantagem em alguma questão, para ele não está bom. Se não pagar, ele não prega. Se não pagar, ele não canta. Se não pagar, ele não faz a obra de Deus. E hoje nós precisamos de pessoas voluntárias na obra do Senhor, pessoas que tenham o amor na obra, o coração voltado para fazer. Querido, Jesus Cristo está voltando. E Ele recompensa a cada um de nós. Não precisa o homem ficar batendo cabeça, não precisa ficar correndo para lá e para cá, correndo atrás do Evangelho, correndo atrás, sabe, de inovações, de coisas novas, não. Porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho ele é novo a cada dia. As bênçãos de Deus vêm sobre nós, isso é uma promessa da Sagrada Escritura. E o que acontece é que quando, pelo fato das relações humanas, infelizmente, estarem implicadas em trocas, muitas vezes o homem, o crente, quando ele abandona Deus, ele, como está aqui, pensamos que quando decepcionamos com nossas atitudes e pecados, ele vira as costas para nós. Achamos que Deus vira as costas para o pecador quando o pecador, ou quando o crente, ele decepciona Deus, ou ele faz alguma coisa que acaba ofendendo o Senhor. Mas Deus não é assim. Os homens sim viram as costas. Os homens fazem picuinhas, fazem gracinhas muitas das vezes. Até mesmo quando ele é repreendido por alguma pessoa, por alguma autoridade, ele diz, não, eu não vou fazer mais isso, eu vou embora. Ele abandona o barco, ele abandona a obra. Ele fica com raiva, ele deixa o ódio entrar no coração.
E Deus não é assim, Deus não vê as costas para nós. Deus nos ama, Deus nos trata bem, Deus nos quer bem, Deus nos quer em sua presença. Este é o verdadeiro amor de Deus, é a certeza do amor de Deus. Glória ao nome do Senhor. Segundo tópico, um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. No dicionário Vine, ele está definido desta forma: a palavra misericórdia, eleos, é a manifestação exterior de piedade, presume necessidade por parte daquele que a recebe e recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que a mostra. Maravilha! Então, isto é misericórdia. E como está em nossa revista, o autor colocou aqui que é a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida para com a humanidade. E é isto mesmo. Deus fez uma aliança com a humanidade, Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com o seu povo. E o Senhor, Ele cumpre com suas promessas, com seus desígnios. A questão é se nós estamos andando em obediência a Deus, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Pois a misericórdia de Deus está sobre nós, como está dito na palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse essa misericórdia, nós já estávamos todos perdidos, meu querido. Bom, falando ainda sobre um Deus misericordioso, veja bem, a misericórdia de Deus é necessária em face da miserabilidade do homem. Por esse motivo, a Bíblia refere-se a Deus como Pai das misericórdias, de forma que tudo o que Ele faz é permeado por sua misericórdia, especialmente a obra de salvação pela qual estamos salvos. Assim, a misericórdia é a fidelidade de Deus para com a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Isto sim é a misericórdia de Deus, é este amor incondicional, é este amor incomensurável, é este amor que Deus tem por todos nós, ao passo de nunca abandonar o homem, ao passo de nunca rejeitar a oração de um pecador arrependido. Maravilhas! O Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia, pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois Ele mesmo a criou. O Altíssimo exerce a sua misericórdia. Meu amado, o próprio Jesus, Ele chegou a dizer, Ele disse assim para os homens: olha, eu sei o que é a natureza do homem. Então, por isso que Deus exerce a sua misericórdia, o seu amor sobre nós. Porque foi Ele quem criou este material. Foi Ele quem formou. Então Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa fraqueza. Deus sabe até onde nós aguentamos. Por isso que a Bíblia diz que Deus Ele não nos dá provações além do que nós podemos suportar. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a estrutura de cada pessoa, de cada jovem, de cada irmão, de cada pastor, de cada criança. E por esta causa, então, Deus exerce a sua misericórdia e o seu amor sobre cada um de nós. Por isso Ele é chamado Pai da misericórdia. De fato é, porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que sente, sabe, conhece a nossa fraqueza, sente a nossa dor. O próprio Jesus, quantas vezes, quantas curas Ele fez. Ele chegava perto de uma pessoa, de um paralítico, por exemplo, Ele sentia compaixão e a dor daquela pessoa. Ao ver, muitas vezes, um mendigo, ao ver uma pessoa numa condição deplorável, Jesus então se aproximava, ainda que a multidão às vezes tentava impedir, ainda que até mesmo os discípulos tentavam impedir, Ele dizia: não, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Isso é o que? É um olhar misericordioso. Esse é o diferencial. E nós podemos também ter este coração misericordioso, esse coração compassivo, se nós olharmos para o nosso próximo e sentirmos a dor dele. Se nós observarmos a necessidade que ele tem. É preciso que sejamos
pessoas observadoras, detalhistas, para que possamos então assim completarmos, né, uns aos outros no amor do Pai das misericórdias. Misericórdia para com o pecador. De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre novas chances de perdão. Então, meu amado irmão, Deus é longânimo para com o pecador, o seu amor. Quantas vezes o homem vacila, quantas vezes o homem erra, e ainda assim o amor de Deus está sobre ele, Deus sempre dando novas chances. Vejamos que quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, que ele estava conversando com Abraão, Abraão pergunta: Senhor, mas tiver 50 justos, se tiver 45, 40, 30, Deus disse: não vou destruir se eu achar ali tais pessoas. Então veja que Deus ele dá a oportunidade, Deus ele oferece as condições. Agora o que é preciso? O homem então fazer por onde, fazer a sua parte. O próprio Senhor Jesus deu oportunidade a todos os discípulos. O apóstolo Pedro, por exemplo, negou a Jesus e ele havia dito que não negaria, que não abandonaria. Tanto é que quando ele foi apertado por pessoas ali, quando Jesus estava sendo condenado, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E veja como que o amor do Senhor Jesus alcançou a Pedro. Quando o Senhor ressuscitou, ele disse assim: olha, vai, avisa os meus discípulos, e também a Pedro. O único nome que ele mencionou foi o de Pedro. Por quê? Porque Pedro era melhor que os outros? Não. É porque imagine a condição que Pedro deveria ter ficado ao negar Jesus. A depressão que não iria se abater sobre aquele homem. Então quando ele recebe aquela mensagem dizendo, alguém diz: olha, o mestre falou seu nome, ele mencionou seu nome, ele ressuscitou, vamos até ele. Então o coração daquele homem de Pedro, sabe, reviveu. O coração daquele homem voltou de novo, sabe, aquela alegria, porque é uma nova chance que ele teve. Não só ele, mas como todos os discípulos. Então veja que Deus está sempre dando oportunidade. Nós não sabemos, amado, se estaremos vivos amanhã. Não sabemos se vamos deitar, dormir, no outro dia levantar. Então Deus nos dá oportunidade a todo momento de nos consertarmos com Ele, de confessarmos para Ele e de servirmos a Ele com amor e com fidelidade. Maravilha! O terceiro e último tópico: amor, bondade e compaixão na vida do salvo. O amor como adoração a Deus. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus, chegando até mesmo a odiá-lo. Muito bem. Então aquela pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho, ele ainda é inimigo de Deus, ele se torna inimigo de Deus. E há muitas pessoas que nutrem um certo ódio por Deus, sem mesmo ter tido alguma experiência para com o Senhor. Temos, por exemplo, pessoas que são céticas, ateus, que se dizem ateus e que repudiam o nome de Deus, repudiam tudo que é de Deus. E estamos vendo hoje na humanidade de uma forma muito grande, a própria mídia impondo certas coisas na casa de muitas pessoas, levando pessoas a se tornarem cada vez mais céticas para com Deus quanto à palavra de Deus. Então, quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem se esquece de Deus, ele se torna inimigo de Deus, inimigo das coisas de Deus. Ele acaba se tornando um anticristo, que é um inimigo de Deus. Bom, então é preciso atentarmos para essas razões. A primeira evidência da salvação na vida do crente é a maneira como ele ama a Deus. Esse amor é demonstrado na singela experiência de comunhão íntima com o Senhor. Então como que podemos demonstrar o nosso amor para com Deus? É termos uma vida íntima, de comunhão, de oração, de santificação, uma busca mesmo ao Senhor. Na nossa vida cotidiana, todos os dias, na nossa oração pela manhã, à noite, nos cultos, com nossos irmãos, fazendo obras sociais, amando ao outro, evangelizando. Assim estaremos demonstrando um amor
na prática. Esse amor de Deus que Deus tem para conosco, assim também devemos ter para com o nosso próximo. Amor, bondade, compaixão, na vida do salvo. Devemos frutificar isso em nossas vidas. E para a gente ir encerrando então, amar ao próximo. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos. Nós não devemos escolher pessoas para amar. Não, eu só vou amar o meu vizinho porque ele é muito bom para mim, eu só vou amar o meu irmão na igreja porque eu gosto dele. Não, o nosso amor não deve estar pautado na pessoa que nós gostamos, que nós sentimos um certo afeto, não. O amor ele tem que ser incondicional, ele tem que ser esse amor que vem de Deus, amar a todos. Veja bem, Jesus ele contou a parábola do bom samaritano. Um homem que vinha pela estrada e foi atacado por salteadores. Então passa um sacerdote, passa um levita, certo? E ninguém para poder acolher aquele homem, para ajudar. Então vem um estrangeiro que era odiado pelos judeus, um samaritano. E ele então é quem ajuda. E Jesus ele representa esse bom samaritano, porque Jesus não foi bem recebido na sua própria terra. Então eu não devo escolher a quem eu vou amar. Não. Eu tenho que amar o meu próximo, independente de quem ele seja ele bom ou mau. Existem pessoas, meus queridos, que matam, pessoas que cometem estupro, pessoas que roubam, e ainda assim Deus ama essas pessoas. Deus não ama a atitude delas. Deus repudia o pecado, mas Deus ama o pecador. A demonstração do amor de Deus é esta. E às vezes nós nos colocamos na posição de juízes. Ah, não, porque fulano tem que morrer mesmo, porque ele matou, porque ele fez isso. Ah, porque essa pessoa não presta, porque esse clã. Não, meu querido. Temos que entender uma coisa, que por trás dessas pessoas que têm suas más ações, que são pessoas altamente até perigosas, que por trás delas existe um agente do mal, e este agente é Satanás. Ele sim é o inimigo de nossas almas. As pessoas não são nossas inimigas. São pessoas que precisam de amor, são pessoas que precisam da compaixão, são pessoas que precisam ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. E para encerrarmos, o amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, ou seja, de um servir ao outro. Este é o diferencial. Como Jesus Cristo ensinou que devemos amar um ao outro. Ele lavou os pés dos discípulos. Pedro até mesmo, a princípio, queria rejeitar. E Jesus disse, não, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. O que é isso? Ele está ensinando a nós a maneira de servirmos um ao outro. A maneira como nós devemos prestar o nosso serviço para o nosso próximo. Então, meu amado, que Deus te abençoe. Você professor, aluno, você que gosta da escola dominical, continue firme, ajudando a sua igreja, ajudando o seu pastor, colabore com o professor, estude a revista. E você, professor, está de parabéns, você que ministra, você que está trabalhando. Saiba de uma coisa, o Senhor recompensa, o Senhor paga bem. Que Deus te abençoe. Peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe aí o seu like, seu comentário, e assim então nós estaremos na nossa próxima aula de volta para contribuir mais um pouco para com a escola dominical. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.